Justiça. Debate. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele sancionou com 63 vetos o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCUB. Vamos entender, então, como ficou a lei e os impactos dela no urbanismo do Distrito Federal. Por isso, estamos recebendo aqui, inicialmente, o doutor Fernando Dantas, ele que é advogado, economista e professor de Direito. Doutor Fernando, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito bom dia, Sérgio. Feliz de estar aqui com vocês para poder discutir esse tema quente, né? Exatamente. Daqui a pouco também teremos mais uma participação, a doutora Angelina Nardelli, que é arquiteta urbanista, especialista em patrimônio e meio ambiente e coordenadora do Programa de Educação Patrimonial de Brasília. Daqui a pouquinho. Doutor Fernando, vamos começar explicando para o nosso ouvinte, então, o que é o PPCUB, como ele surgiu, o que podemos fazer, assim, até num retrospecto histórico aqui do Distrito Federal. Então, Sérgio, o PPCUB é a sigla, né? Esse acrônimo é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Brasília é a cidade que tem uma singularidade, né, de um traçado urbanístico, a designação de espaços de forma setorizada, uma cidade modernista que precisa de um plano de ordenamento, né, de uso do solo e que garanta essa singularidade ao longo do tempo, essa permanência dessa situação de um patrimônio histórico, né, urbanístico, tombado, né? Na verdade, inclusive existem algumas controvérsias jurídicas com relação a essa questão do tombamento, mas enfim, é um conjunto urbanístico preservado. E o plano, o PPCUB, ele vem exatamente no sentido de estabelecer um regulamento, né, uma regulação urbanística que preserve e que garanta que esses espaços eles sejam preservados da melhor maneira possível e da forma que foi concebida originalmente. Então, o plano urbanístico serve exatamente para poder remeter àquele plano originário, né, definido ali pelo urbanista Lúcio Costa, que acabou se concretizando na capital do Brasil. O PPCUB, ele já existe há muito tempo. Quando ele foi criado? Na verdade, o Brasília, isso é um ponto interessante, né? Porque Brasília ela é regulada, né? Os espaços, né, da área tombada, né, são regulados eram até então, né, até a entrada em vigência do PPCUB, eram regulados por normas esparsas, né? Então, o plano urbanístico da Asa Sul tinha uma determinada regra, a região da orla do Lago Paranoá, então, enfim, não havia uma norma que consolidasse isso. Então, ao longo de décadas, ou enfim, pelo menos uns 15 anos, há uma discussão de uma norma que consolide essas normas de ocupação e que definam exatamente essa unidade de regulação. Então, o PPCUB, na verdade, ele está sendo concebido nesse momento com o objetivo de consolidar isso e daí para frente ter uma regulação unificada dentro de uma mesma norma. No passado, tivemos esse debate, tantos assuntos que trataram desse PPCUB como foi agora, doutor? Veja, essa discussão com relação à regulação de Brasília aconteceu no âmbito dos diversos planos diretores de ordenamento territorial. Mas o conjunto urbanístico tombado, da forma como está acontecendo nesse momento, é uma iniciativa legislativa desse momento. Então, o plano diretor, na verdade, que aconteceu ao longo da existência de Brasília, de alguma forma veio trazer essa discussão de forma incidental, mas de forma mais detalhada, minudente, o PPCUB está trazendo nesse momento. Deixa eu anunciar a nossa convidada que chega, a doutora Angelina Nardelli, arquiteta urbanista, especialista em patrimônio e meio ambiente e coordenadora do Programa Educação Patrimonial BSB. Doutora Angelina, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, perdão pelo atraso e obrigada pelo convite. Doutora Angelina, continuo com a senhora ainda falando sobre PPCUB. Conta pra gente como que o PPCUB entrou em sua vida profissional, doutora. Bom, eu sou arquiteta urbanista e desde a faculdade me interesso muito, desde antes da faculdade, por ter a família que veio desde o início para Brasília. Meu avô era deputado federal, então a família foi toda transferida para cá. Isso em? 1960. 60. Então minha família viu surgir a cidade, eu nasci aqui em 75
porque 2 mineiros se encontraram no Ministério das Minas e Energia. Meu pai veio estudante, né, no início da UNB, por aqui ficou, minha mãe se formou aqui, trabalharam juntos, então Brasília sempre esteve no conhecimento da família e também, óbvio, né, meu pai iniciou com arquitetura, meu avô era muito amigo de Juscelino, então a gente tem esse conhecimento sobre a Brasília, capital, como evento único no mundo, né, desde que eu nasci. Eu convivo em Brasília por diversos momentos, em diversos locais, né? E no meu período de formação como arquiteto, eu me apaixonei por patrimônio e pelas questões urbanísticas, porque são elas que tangem, formam, norteiam o território no mundo todo, de alguma forma. E o patrimônio, ele vai tratar de memória, ele vai tratar daquilo que fica para as futuras gerações. E é esse processo que me apaixona. Então, eu comecei a me especializar em meio ambiente e patrimônio e, né, entrei em algumas entidades que tenho muito apreço, como o ICOMOS, né, faço parte do ICOMOS DF, que auxiliam nos processos patrimoniais mundo afora. Né? Então, enfim, Brasília entra, o PPCub entra na minha vida, assim, desde que eu nasci. Existe uma observação, um cuidado, um zelo por uma cidade que constantemente sofre com a especulação imobiliária, desde antes de Brasília ser construída. Então, é um processo que sempre vai existir, não só aqui, mas que aqui, sendo uma cidade única, patrimônio mundial, o cuidado tem que ser um pouco maior, tem que ser redobrado. Doutor Fernando Dantas, aproveitando a citação do patrimônio mundial, o que temos agora, então, nesse PPCub novo, que foi sancionado com 63 vetos, que pode significar alguma ameaça a esse patrimônio? Antes de falar dessas questões relacionadas à ameaça, eu gostaria de falar do upside do documento. Eu acho que existem ganhos, né, que claramente a cidade, a própria regulação urbanística vai se beneficiar. Eu acho que existe uma necessidade de consolidar. Veja, o PPCub ele é composto por 177 artigos, ele é um texto bastante longo, né, composto também por 15 anexos, né, e ele revoga e consolida aproximadamente 31 normas esparsas que tratam da regulação do solo da área tombada. Então, existe uma certa, vamos dizer, uma capacidade de sintetizar as normas sem que os aplicadores, né, das regras, os urbanistas, os arquitetos, tenham que ficar fazendo pesquisas, né, de forma dificultada, e isso acaba trazendo uma certa insegurança jurídica. Então, é importante que uma norma ele consolide todas essas informações, né, e que traga essa racionalidade para a apreciação do que são as normas urbanísticas, né? Então, a norma estabelece 12 territórios de preservação, né, e cada um desses territórios de preservação contém as unidades de preservação, que são cada polígono, né, que abrange o território da área tombada, né? Então, ele estabelece uma série de usos, né, que, de alguma maneira, norteiam a utilização do solo, a preservação dos espaços públicos, que é um dos aspectos mais fundamentais na defesa da condição da cidade como um patrimônio para a humanidade, né? Mas, veja, esses 63 vetos que aconteceram, de alguma maneira, na minha opinião, deixaram de abranger questões relacionadas, por exemplo, à orla do Lago Paranoá. Eu particularmente tenho uma visão de que, inclusive, a própria norma ela é contraditória em si mesma. Veja, no momento em que você estabelece, acho que no artigo 23, salvo o melhor juízo, vou olhar aqui nas minhas anotações, que o artigo 21, que a orla do Lago Paranoá integra a escala bucólica, como você vai, de alguma maneira, contemplar ocupações de lotes nessa região? Isso é um assunto que
há algum tempo, inclusive foi objeto de pesquisa da minha parte, pesquisa jurídica, sobre a conformidade desse tipo de ocupação no território. Então, existe realmente um aspecto técnico, né, do ponto de vista da regulação urbanística, que, na minha opinião, ficou flutuando e com problemas nesse ponto. Então, se de alguma maneira tem um lado bom de ter uma norma que consolide isso, tem pontos que os vetos eles ficaram, de alguma maneira, soltos e eu, particularmente, do ponto de vista jurídico, não concordo. E a senhora concorda com o doutor Fernando? Concordo, o doutor Fernando está certíssimo, porque foi também um tema do meu mestrado, né? O histórico de ocupação da orla do Lago Paranoá. E por mais que nós saibamos que terreno a terreno existem matrículas em cartório e juridicamente determinações urbanísticas que datam de 57, 59, 60, 70, 80 diferentes, a ideia da escala bucólica, em especial do lago, que é dito desde o início da ideia de Brasília por Luz Costa, né? Uhum. Isso está muito claro, permeia questões conflitantes, porque se a orla é livre, deve ser livre para a população e é grande parte da escala bucólica, como que, no caso do PPCub, não desonera o processo de ocupação, trazendo ainda mais construções que vão impactar, né, o processo. Ao invés de revisar lote a lote ou o conjunto de lotes para gerar, aí sim, uma segurança jurídica específica para a região, desonerando essas ocupações para permitir, de fato, que a escala bucólica aconteça, fizeram o contrário, né? Houve vetos bastante interessantes, como, por exemplo, não vão para a Terra Cap, né? Os espaços de uso público, exato, né? até de 72 PURP, áreas específicas, 62, salvo engano, iriam para a Terra Cap. Não vão mais, né? E indo para a Terra Cap, havia um processo bastante dissonante que determinaria que poderiam fazer qualquer coisa com esses lotes sem passar por alguma audiência pública ou pela CLDF, por decreto. Isso porque Isso me saiu. permita Claro, imagina, pode falar. No momento em que esse patrimônio, esses espaços livres de uso público, né, definidos ali nas planilhas, né, nas planilhas urbanísticas, né, planilha de parâmetros urbanísticos de preservação, no momento em que isso se torna um patrimônio dominial ou dominical, como se diz, da Terra Cap, eventualmente ele pode se tornar um lote no futuro e aí pode ter um potencial de descaracterizar o espaço, né? Os espaços públicos hoje, e eventualmente pode integrar um patrimônio da Terra Cap em um momento subsequente, pode ser desafetado e se tornar um terreno. Um dos pontos que foi observado, que o senhor está falando aqui, é a questão das áreas ali junto ao lago, né? Teremos ali a construção de hotéis possibilitadas, é isso? Já existem hotéis, já existem, né? Hotéis que estão caracterizados como hotéis, mas nós sabemos que são residências. E aí a gente entra num processo muito complexo, porque no PPCub a falta de diretrizes e normas específicas, de fato, para consolidar o território, por exemplo, as escalas, né, as dimensões dessas escalas, elas não estão ancoradas em propostas, né, e como proporção ou característica, por exemplo, da vegetação ou características edilícias dentro desses espaços. A orla do lago ela tem, então, essa conotação da construção desde muito tempo, né? Uhum. Então, a ideia é que, de toda forma, o PPCub limite, ou deveria limitar, não só os espaços de orla, quando se fala de escala bucólica, mas de toda Brasília, né? A escala bucólica é a escala que permeia a cidade inteira. Sim. A orla em especial. As quadras, né, de alguma maneira, estão integradas a isso. Né? As quadras, tudo é escala bucólica. Né? Eu acho não, tenho certeza. É a escala mais romântica da cidade, a escala que perpetua a ideia do modernismo, que são espaços não construídos em detrimento aos construídos.
E ela é a cidade ela é a escala que caracteriza a cidade. Então, diretrizes muito específicas para a ocupação desses espaços, a quantidade de vegetação, tipologia de vegetação, quais são as características edilícias possíveis e prováveis, isso é nortear, né? O PPCub ele tem que ser um plano norteador. Ele é para um sítio urbano enorme, tombado. Ele é o primeiro no mundo desse tamanho. A gente não vai ver por aí muitos planos de preservação de áreas tombadas. Eu preciso chamar um intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente dá continuidade para falar de outros pontos desse PPCub que você acompanha aqui pela Rádio Justiça. E também hoje você pode acompanhar com imagens aqui do nosso estúdio esse debate a respeito do PPCub, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça. Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, terceira e última hora do Revista Justiça desta quarta-feira, 14 de agosto de 2024. Lembrando que você pode nos acompanhar também com imagens desse debate pelo YouTube da Rádio Justiça. Agora 9h03. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCub, que foi sancionado recentemente pelo governador, com 63 vetos. Estamos entendendo como ficou essa lei e os impactos dela no urbanismo do Distrito Federal. Estou aqui com a doutora Angelina Nardelli, arquiteta urbanista, especialista em patrimônio e meio ambiente, coordenadora do Programa Educação Patrimonial BSB, e também com o doutor Fernando Dantas, advogado, economista e professor de Direito. Doutor Fernando Dantas, 63 vetos, qual podemos destacar aqui que vai impactar bem ou mal para a nossa cidade? Bom, eu acho que o governador, no exercício das prerrogativas dele, entendeu por bem glosar a norma como saiu da Câmara Legislativa e estabeleceu vetos, né, sobre temas que eram temas quentes, né, que tratavam basicamente de atividades, por exemplo, comércio no setor de embaixadas, um parque múltiplo no final da Asa Sul, que abrigaria atividades de camping, né, um KNAI específico para isso. Temas que, por exemplo, os hotéis, né, de baixa cota de coroamento ali na região central de Brasília, no setor hoteleiro, né? Históricos. Que, enfim, de alguma maneira podem, né, de certa forma, contribuir para a manutenção do estado de coisas como está, né? Eu, particularmente, tenho algumas posições com relação a esses vetos que são divergentes, do que entendeu o governador, né? Particularmente no que refere aos hotéis na região central. Eu penso que, e aí eu admito a existência de uma outra posição, né, com relação a uma certa manutenção do estado de coisas para compor o ambiente, o horizonte, enfim, a visualização. No entanto, eu acho, particularmente enquanto cidade, enquanto metrópole, que haveria a possibilidade de se possibilitar, desde que os estudos técnicos apontem para essa viabilidade, a modificação dessas cotas, dessas normas de gabarito. Doutora Angelina, vamos pegar esse ponto dos hotéis, né? Porque hoje temos aqui no Distrito Federal hotéis altos e temos aqueles originais baixos. Então, qual é o seu ponto de vista a respeito desse veto? Bom, eu acho que os estudos eles têm que ser sempre prévios a uma legislação, ou que a legislação deixe sempre muito clara que os estudos participados de mais partes para além do governo, né, podem ou não auxiliar nesse processo de mudanças. Quando a gente fala dos hotéis pequenos, existem, como o doutor Fernando falou, duas posições, mas uma eu tenho certeza que todos concordam. Primeiro vou explicar sobre esse mecanismo. Existe um mecanismo no Estatuto das Cidades que permite que pessoas que não podem construir em determinado local construam em outra parte da cidade com ODI do mesmo valor. O que acontece com os hotéis pequenos? Os hotéis pequenos, quando a gente fala em termos urbanísticos de composição
da paisagem cultural da cidade, eles delimitam processos e períodos históricos. Isso é muito importante em compreender, porque a gente viaja mundo afora, pessoas vão para a Europa, vão para lugares mais antigos, e tem muito orgulho em dizer que, ao andar nas ruas, elas se deparam com edificações de períodos diferentes. Isso é como um DNA da formação total, né? Isso é como uma marca histórica. Então, mesmo que não sejam tombadas, há interesse em que edificações que sejam consideravelmente simbólicas de um período mantenham-se nesse processo. Então, é como imaginar que todas as edificações desse período no Distrito Federal possam ser levadas ao chão, tombadas de fato, né? Brincadeiras à parte, literalmente, né? Levadas ao chão sem que haja a manutenção ou algum ganho, até mesmo da legislação, que permita que essas pessoas possam pagar um IPTU reduzido ou coisas do tipo que poderiam estar como um processo de preservação. Porque o crescimento desses hotéis em altura, né, crescer o gabarito, não garante segurança no lugar. Isso não é isso que vai garantir um calçamento adequado, um policiamento adequado. A gente tem por premissa, né, que as cidades elas precisam ter o acesso, enxergar, né, o acesso ao outro de quem está fora dos edifícios para dentro e de dentro para fora. Isso permite uma fachada mais ativa, que vai permitir, logicamente, ao longo do dia, um processo que faz com que a cidade fique mais segura, mais ativa. Mais dinâmica, né? Mais dinâmica. Entretanto, aquela região, para aquela região não teve um estudo desse impacto, desse aumento de gabarito, e nem se essa mudança traria, de fato, alguma diferença. Tendo em vista que, se a gente olhar, observar as regiões em volta, a gente tem um prédio enorme da Polícia Federal, se não me engano, né? A gente vai ver ali o próprio eixo monumental, setor comercial. Então, existem toda mudança urbanística precisa ser muito estudada, com muita responsabilidade. Não que meus colegas na CEDU não tenham responsabilidade para isso, e nem que o governo deixe de ter. Mas é necessário que seja observado isso, né? Então, Porto Alegre, por exemplo, só acabou essa briga no centro da cidade, em uma área que não poderia ser construída em altura maior, quando foi aplicado esse mecanismo do Estatuto das Cidades. Então, o Distrito Federal, né? Brasília não é o Distrito Federal, é um espaço dentro do Distrito Federal. Uhum. É um espaço tombado. Muito me perguntam, né? E o que fica, então, para o Distrito Federal? Bom, por que não tentar trazer novos complexos hoteleiros, não no centro da cidade, mas mais próximos, em áreas possíveis, né? Utilizando, inclusive, da permissão desse grupo, que é um grupo de pessoas que, inclusive, auxiliou e ajudou a construção de Brasília. Foram um dos primeiros lotes a serem entregues a pessoas que participaram também de transporte de materiais e outras questões. Então, não é uma questão nova, mas é uma questão crítica, não, doutor Fernando? Não, claro. Deixa eu só fazer uma observação. Claro, por favor. Com relação eu concordo contigo que existe uma abordagem muito tímida na legislação urbanística de Brasília, a aplicação ampla de uma série de mecanismos urbanísticos, jurídicos e econômicos do Estatuto das Cidades. Por exemplo, a transferência, e acho que é o ponto, a transferência do direito de construir está lá prevista no PPCUB, mas não trata especificamente desses terrenos. Esses terrenos vão ficar com a limitação do exercício do direito de construir para sempre. E aí esse é que é o ponto que eu divido da doutora. Qual é? A norma urbanística para esses terrenos, ela já é restritiva de partida. Uhum. Por mais que você tenha estudos técnicos que apontem a viabilidade para você aumentar o gabarito desses prédios, eles não vão poder aumentar. E aí que é o ponto. Você vai ficar com aquele ponto da cidade engessado, ainda que você tenha as melhores infraestruturas urbanas do Distrito Federal estão ali. Ruas largas, sistema de abastecimento de água, de esgoto, telecomunicações e prédios ali que vão ficar mitigados, fechados, não cumprindo sua função social. Que é um preceito urbanístico, né? A gente começa a entender o urbanismo quando você tem toda essa oferta como
possível e preferível que a maior ocupação possível aconteça. Sim. Só que daí a gente esbarra na questão do patrimônio, né? O que acontece com o patrimônio em relação ao direito urbanístico, aos processos urbanísticos de aplicação? O patrimônio ele acaba sendo uma nuvem no meio de processos muito específicos. Tratar o patrimônio é trazer um zelo de tratamento para questões que não são só nossas e que precisam permanecer ao longo do tempo. Sim. Brasília tem uma especulação imobiliária muito grande. Desde o início, né, Desde doutora? sempre. Tem um livro, inclusive, eu não vou lembrar o nome agora, mas, né, enfim. O próprio Parque da Cidade foi constituído exatamente para frear a especulação imobiliária. E vejam, não freou muito, né? A gente agora tem uma autovia, né, uma pista rápida, no final do Parque da Cidade, e quase tivemos uma abertura nova, que foi barrada, recentemente, só procurar nos jornais, está bem claro, todo mundo publicou, de novo no parque. Então, a gente precisa, sim, quando se trata de patrimônio, de especificações muito direcionadas e precisa, às vezes, sair um pouco desse conceito para entender como a gente pode dinamizar processos que não são engessamentos, mas são a valorização, na verdade, daquelas características que a Unesco reconhece e que nos fizeram ser tombadas, né? Então, é um ponto que sempre vai haver divergência. Eu trato e escuto da questão dos hotéis pequenos no Conselho de Turismo há muitos anos. Há muitos anos. Eu reconheço e conheço o processo assim. Eles estão abandonados, esse é que é o ponto. E alguns deles foram abandonados pelos donos, enfim. A conta não Brasília, fecha, né? E existe uma questão dos hotéis boutique na Europa, que as pessoas vão, pagam caro para ficar em áreas centrais. E, enfim, a gente não reconhece aqui, por exemplo. Mas os hotéis pequenos têm funções muito interessantes, porque mesmo os custos muito altos, eles permitem que pessoas que não podem pagar os custos mais altos dos hotéis mais caros fiquem neles. Assim como, por exemplo, as pousadas, que já existem há anos e são motivo de discussão há muito tempo na W3. Nenhuma legal, né? Mas a partir desse movimento, né, de vizinhança, isso não se regularizou. Porque é uma escala residencial. Sim. E aí me perguntam, e o Airbnb? Não estou fazendo propaganda, não ganho nada por eles. Sim. Pode, é um outro conceito, mas, por exemplo, em Nova York já proibiram o Airbnb em algumas áreas. Não tem um KNAI específico para essa região, você não pode ter essa atividade econômica. E aí eu não sei se todo mundo sabe o que é KNAI, né? Ele vai determinar e permitir... o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Ele vai permitir o que é para ser feito e o que pode ser feito no lote. Nós temos vários pontos para tratarmos ainda, né? O tempo está passando. E eu gostaria de saber do senhor, vamos falar agora sobre o plano piloto, né? Asa Sul, Asa Norte, o que temos de mudança dentro desse PPCub? Veja, o plano piloto, nesse ponto, a escala residencial, a escala de moradia, está mantido, a rigor está mantido. Alguns pontos, e acho que é interessante, nas disposições transitórias e finais, o PPCub ele desconstitui muitos lotes ali na região da 213, 212, que estariam afetadas pelo Parque dos Olhos d'Água. Então, vários lotes para supermercado, lotes para residência, para prédios, né, estariam desconstituídos exatamente para poder privilegiar essa região. O Noroeste também, por exemplo, houve uma desconstituição de terrenos em virtude de uma área de relevante interesse ecológico, né? A região também do Noroeste foi reconhecido um sítio indígena, e aí que já, na verdade, regularizando uma situação já consolidada. A Companhia Imobiliária de Brasília já havia assentado entendimento no sentido de manter aquilo como estava. Que permanece, né, no plano como não vetado. O traçado viário, em virtude dessa área de relevante interesse ecológico, também foi modificado no Noroeste, né? E, veja, eu gostaria de chegar num ponto aqui, puxar um pouco para uma coisa que eu acho que foi um grande ganho. As habitações ao longo da W3, né? Havia uma série de prédios com salas comerciais. Foi estendido o uso para que houvesse habitação. E, de alguma maneira, atendendo a uma dinâmica da própria cidade. Esse é um ponto que eu acho que é importante, né? Você precisa, de alguma maneira, fazer a lei
estrutura da cidade, entender qual é a vocação para aquele terreno, sem descaracterizar os valores históricos, os valores Exato. culturais, mas admitir que haja uma certa flexibilização de uso para poder o quê? Que as pessoas, fazer com que as pessoas residam mais próximo da onde trabalhem. Esse é um ponto fundamental dentro da gestão urbana que não pode ser ignorado. É que é crítico, né? Porque isso acontece em todas as cidades do mundo. E Brasília não seria diferente. Brasília aqui. é uma cidade modernista, uma cidade rodoviarista. Foi concebida para as pessoas andarem de carro. Se a gente acha assim, mas é ruim e tal. Olha, de partida, a cidade foi projetada para ser assim. Então, de alguma maneira, a gente precisa... Em dado aspecto, né? Porque a gente tem, por exemplo, na escala residencial, o pedestre, no processo da escala residencial, ele Sim. tem um valor significativo, não o rodoviarista. Tanto que dentro das quadras, Mas percebam... naquela história de cidade de 5 minutos. Nem sempre... Cidade de 5 minutos é muito atual, né? Sim. Brasília foi projetada em 50 é. e construída em 60. Então, a gente tem que entender que essas adaptações, de forma alguma, podem ferir o tombamento. Mas que a dinamização da cidade, ela precisa existir. Claro. Então, por exemplo, essa questão da W3 eu achei fantástica. Como Porque já ficou? existe. Não vai mudar nada? O que Não. Já tem gente morando. As quer dizer, pessoas só estão afirma. morando de forma irregular. Já moram Agora ali. regulariza-se. Principalmente ali entre a W3 e o residencial, a parte residencial de casas sobretudo térreas. na Asa Norte, onde existe... Asa Norte, Asa existe Sul também já tem. Então, E veja, é um processo. esse é um ponto que eu acho que é Tranquilo. interessante. A W3, ela poderia, de alguma maneira, e aí sim, é polêmico, eu vou dizer, mas a W3 poderia ser submetida. Por que não pensar numa operação urbana consociada ao longo da W3? Tem uma amiga minha de academia que propôs isso, exatamente para quê? Para você poder ampliar usos, requalificar isso e tornar aquela região florescente, extremamente dinâmica, como já foi no passado. E lembrando que aquela região ela foi pensada, a princípio, para a área de estocagem, garagem, porque atrás dela haveria uma questão de produção alimentar. No final das contas, as casas começaram a ser colocadas ali no período da construção e observou-se, então, que seria possível trazer as residências nesse processo. A W3 ela foi, antes dos shoppings, nesse período inicial, uma área muito intensa. Quem não lembra da Bibabô ou do cinema? Sim, né? A gente tem uma pizzaria até hoje que está lá sobrevivendo, acho que é a pizzaria romana. O restaurante, Acho que é Roma, restaurante não? Roma, isso, Que isso, ele é muito tradicional. E passaram outros, né, que sumiram. Então, a dinamização da W3 ela é um ponto importante, inclusive colocação do VLT. Mas ficou e processos acanhado nesse interessantes. texto. Poderia ter sido mais ousado. Eu acho que sem sei ferir. por quê. Eu acho que sei por quê. A especulação imobiliária. Eu acho a especulação imobiliária, e até a gente tem um problema, né? Trago de novo. A questão da paisagem cultural. Não estou dizendo que Brasília é tombada como paisagem cultural, como é o Rio de Janeiro. Sim. Mas existe a condição da paisagem cultural como um processo significativo na percepção de áreas tombadas. Nós não estamos diferentes, estando inscritos no mesmo livro, na Unesco, que está, por exemplo, a Muralha da China ou as pirâmides do Complexo de Gizé. Né? Então, a gente tem, sim, uma responsabilidade enorme na manutenção desta questão visual, da paisagem, que é tudo que compõe a parte urbana, que são vias, lotes, enfim, para entender o que a gente precisa também tombar. Então, a Unesco está sempre trazendo essas recomendações. Desde 2013, existe a necessidade do PPCub, né? Não existe quem trabalhe com patrimônio como eu que não deseje o PPCub. Sim. É impossível, né? Só se a pessoa não entende e é uma falácia. Né? Mas o PPCub tem que trazer para todas as áreas, inclusive a W3, esse norteamento de que não é ruim que a W3 Sul seja diferente da Norte, mas que a possibilidade dos usos precisa existir, sendo reversível, que é uma característica também muito importante quando a gente fala de patrimônio. Quando a gente fala de cidade, é até mais difícil reverter. É mais difícil, porque quando você estabelece... Uma coisa não é difícil. Quando você estabelece um determinado uso, terreno, você estabelece uma relação permanente. Né? Pode construir, ninguém vai demolir, não. E afinal, doutora Angelina, teremos motéis ali na região das 4700? Não teremos motéis. Não, foi vetado isso. Foi vetado. Mas um ponto fora da curva, né? Não vai se falar em motéis naquela motéis região. E campings. É um pouco ilógico quando
quando o trato é outro. A gente fala de questão comercial e residencial. Penso que o motel é serviço, né? Sim, se eu não me engano, como KNAI. E não cabe ali. Então, a gente tem, inclusive, em Brasília tem zoneamentos específicos, tem, inclusive, essa região. E em outros lugares do Brasil, em cidades que não são tombadas, encontra-se motéis no meio de algumas áreas residenciais, enfim. Mas foi um veto não ruim, né? Foi favorável a Brasília. Foi correto. Que é o cidadão. Estamos focando bastante no plano piloto, mas o PPCub também trata de outras áreas, não trata? Não, ele trata de Brasília. Só o plano piloto. Olha plano só, piloto. o CUB ele tem abrangência nessa região de Brasília, o espelho d'água do Lago Paranoá, a área do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo, que é aquela chegada ali do aeroporto, e o Parque Nacional. Isso. O Parque Nacional está integrado ao Parque PPCub. Nacional lá em cima, indo para Braslândia. Isso. Todo o polígono do Parque Nacional integra a área Que a priori está mega protegido, mas que já existem alguns pontos e focos de pressão imobiliária. Pressões sobretudo, grilagem de terra. Isso. Que E é um problema. importante dizer isso, porque o Distrito Federal, quando a gente volta lá atrás no tempo, na Missão Cruz, ele tem, Glaziu, inclusive, um dos que pontuam isso, uma vasta quantidade de nascentes, água, enfim. E o Distrito Federal ele, como um todo, ele é muito sensível ambientalmente. E o meio ambiente ele não se recompõe no mesmo tempo que a gente extrai água, em especial. E a água não entende essas barreiras que nós criamos de espaço urbano, né? Ela segue. Então, essa área do parque ela foi pensada como proteção. Para além disso, tudo que acontece no Distrito Federal todo impacta em todos os lugares. Então, todas as permissões ou áreas invadidas precisam ser muito estudadas. Até mesmo as legais, elas precisam de mais estudos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala da orla do lago, a gente fala do espelho d'água, a gente está falando não só da porção que está na Asa Sul e Asa Norte, mas, logicamente, aquilo que está impactando do outro lado, Lago Sul e Lago Norte. Para além disso, aquilo que vai permitir que o espelho d'água exista. A gente tem um assoreamento do espelho, que é a subida do leito do fundo, né? E aí reduz muito a profundidade do lago, e isso acontece por milhões de razões. Uma delas é a grande urbanização em volta de tudo desce para o lago, né? A topografia, a forma do desenho do terreno, ela está toda voltada para essa área. Então, toda a construção nova, todo impacto vai acarretar aqui, se não diretamente, indiretamente na questão do aquífero que alimenta. Então, é interessante que o PPCub trata daqui, mas que a gente precisa também, gostaria de alertar, acho que o doutor Fernando concorda, a gente precisa de legislações menos flexíveis com relação ao impacto ambiental em muitas áreas do DF para manter a Brasília do jeito que é. Daqui a pouco a gente não tem Brasília. Do outro lado do lago, alguma mudança com o PPCub? Lago Norte, Lago Sul? Lago Norte e Lago Sul não estão na área de abrangência do... Eles deveriam estar numa área que a gente chama de área de amortização, né, do tombamento. Área tampão, né? Isso, que é a zona tampão. Zona buffer. Por que isso precisa existir? Em especial Brasília, que tem a questão do horizonte, né, como uma condição perceptível ao longo dos anos e reconhecida, mesmo que sem lei, sem uma lei específica, né, no mundo todo, a gente precisa ter essa divisão. E a gente precisa ter claro onde pode ou não subir uma nova Águas Claras, por exemplo, que foi muito, inclusive, taxado de exagerado, esse termo, forma de falar, próxima a Brasília, né? Então, existe sim. Brasília é uma cidade que tem gabaritos de altura muito bem delimitados, a questão bucólica muito clara, e quando você está próximo a ela ou saindo dela, você precisa ter condições de entender isso fisicamente, qualquer um. Então, a legislação precisa também assegurar que esse processo de entorno mais próximo, que acontece em qualquer bem patrimonial material, né? Então, por exemplo, uma estátua, uma casa, uma praça, o entorno dela, ele também tem diretrizes. Então, sempre é necessário que haja. Brasília é o maior sítio urbano do mundo tombado. Então, também precisa, né? Mas não no PPCub isso está
Isso deve ser objeto de atenção do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, eu acho que é o locus legislativo. Que é o PDOT, que está em andamento. Está em andamento, está em fase. O PDOT ele é amplo. O PDOT abrange todo o território do Distrito Federal. E eu acho que é o locus legislativo adequado para poder tratar desse tema. Do horizonte do Distrito Federal, o horizonte de Brasília, como a doutora disse, ele precisa de alguma maneira ter algum tipo de tratamento jurídico para poder exatamente garantir que esse estado de coisas permaneça como está. Que são as gradações das coisas nas escalas, elas precisam ficar muito claras, porque senão quem vai pensar nelas? Isso. Aí a gente vai ter que contar com a boa prática, que, torna a dizer, não estou falando mal de nenhum dos meus colegas, mas que exige um tempo no trato do patrimônio por quem vai projetar e pensar nisso. E daí a gente entra na questão de planos, programas e projetos que precisam de diretrizes melhores, precisam sim, infelizmente foi vetado isso, né? Passar na Câmara Legislativa, precisa de audiência pública. A gente está falando de uma área que precisa ter a participação da população e muitas diretrizes específicas para além do tempo de hoje, porque para a gente não correr o risco de cair num processo perigoso. Por isso eu acho que o PDOT é bom, que exista. Acho não, tenho certeza. Quem acha não sabe nada. O PPCub, ele precisava, sim, também trazer essa questão da zona tampão, porque é obrigatoriedade do plano de preservação dizer como vai ser preservado, para além daquilo que eu quero ser construído. Sim. E mais ou menos a gente vê o contrário. A gente vê muito do que pode ser. Né? Deixa eu perguntar um outro ponto. Aquela área gramada entre o eixo monumental, desde o Cruzeiro até aqui, sofreu alguma mudança? Porque no passado ouvimos que pretendiam construir uma escola, depois um memorial. Houve desafetação de área, porque aquilo ali era um espaço livre de uso público, e houve a constituição de lotes ali ao longo do eixo monumental. Sobretudo ali... A área central que estou falando, a área gramada, né? Que me assusta muito, porque quando a gente traz uma projeção, né, que Brasília deveria ser por projeção, a gente tem... Não, nas áreas residenciais. Na verdade, Brasília toda deveria ser por projeção, sim, com a delimitação dentro dessa projeção, onde pode ser construído, quantidade, taxa de ocupação e por aí vai, coeficiente de aproveitamento, que são índices urbanísticos. Mas existe uma coisa mais crítica. Quando você gera um espaço a ser construído, seja pelo que você tem não só impacto visual, mas você tem trânsito, e não houve estudo de impacto de trânsito, eu não vi, se houve, peço por gentileza que me enviem. Deveria ter sido submetido a um estudo de impacto de vizinhança. Exatamente. Que abranja essa possibilidade. Que é o que é sempre dito, né, pelos especialistas todos em patrimônio, que é esse risco. Todo e qualquer projeto proposto, seja para a área patrimonial ou não, ele precisa de um estudo muito claro e muito distinto, um EIA-RIMA, enfim, que seja para facilitar exatamente a tal da segurança jurídica que todos dizem que acontece com a lei, mas que ela não é plena. Para existir, de fato, uma segurança jurídica, é necessário que haja muito mais diretrizes e processos mais claros. E é importante, inclusive a gente está dando um monte de dicas aqui para os nossos amigos, nossos colegas do Ministério Público, que podem eventualmente pegar esses aspectos aqui, que eu tenho certeza de que isso está sob a atenção do MP. Doutora Angelina, algum outro veto polêmico que foi necessário mesmo, na sua opinião, ou algum veto que a senhora gostaria que não fosse vetado, além da... A senhora já citou um já, né? Os planos, programas e projetos... que foi o artigo 165, que dizia que planos, programas e projetos previstos pela lei complementar e nas planilhas dos parâmetros urbanísticos, porque a gente tem que lembrar sempre que essas planilhas também precisam ser lidas e muito bem observadas no PPCub, eles não precisam, e elas estão, se não me engano, no anexo 7. Elas não precisam mais passar por aprovação, né, na CLDF, por exemplo. E isso é um tanto grave. Nós chamamos, quando eu digo nós, é o grupo de urbanistas que participou de diversos debates dentro da Câmara Legislativa, eu fui uma delas, alguns colegas muito renomados, né? José Leme Galvão, Soneca, professor Bene, da UNB, e nós tratamos de
trazer um termo que eram cheques em branco. Por que a gente traçou esse termo? Porque é um assinar embaixo de uma legislação que, sem diretrizes e apontamentos específicos, como, por exemplo, esse das gradações das vegetações, ou que tipo de pesquisa deve ser feita para um espaço, tratam de pontos específicos dentro do CUB que vão ter projetos que, penso eu, já estejam em execução pela secretaria responsável e que não precisam mais ser aprovados, eles simplesmente vão acontecer. E isso não é legal, porque a gente, quando fala de lei, a gente está falando de um ponto que precisa, assim, em grande parte das vezes, não sei se todas, doutor Fernando me corrija se não, da participação popular e da, de fato, aprovação para além de outras questões. A gente, esses cheques em branco que nós chamamos, que são os planos, programas e projetos, eles devem, sim, ter aprovações para além do fizemos e vamos aplicar. Posso fazer uma parte? Eu particularmente, nesse ponto, eu vejo que os planos, programas e projetos temáticos estão descritos ali, né, analiticamente no texto, eles, de certa forma, eles conseguem capturar situações de ajustes sobre a gestão do território que tornariam o processo de regularização de situações já consolidadas há tempos muito mais expedito, muito mais ágil, e coisas que não podem esperar. Eu acho que na abrangência dos planos, programas e projetos não estão grandes alterações de forma e grandes alterações. Eu não considero, no texto da lei, daquilo que eu absorvi do texto legal, um cheque em branco. Eu acho que isso é muito mais um mecanismo de solução de problemas já colocados dentro de um mecanismo que obedeça ao devido processo urbanístico. Então, assim, eu entendo que a discricionariedade técnica por parte da SEDU deve ser privilegiada. Temos excelentes técnicos ali, temos um conselho de planejamento que fiscaliza, de certa maneira, os atos da SEDU e que, de alguma maneira, representa a participação popular, de maneira que determinadas situações abrangidas especificamente pelos planos, programas e projetos possam ser resolvidos pelo órgão de planejamento. Então, eu vou discordar um pouquinho do doutor... Eu não concordo com a tese do cheque em branco. Eu vou discordar um pouquinho porque quando a gente traz, por exemplo, processos que vão ser inseridos no centro urbano, em especial tombado, sim, a gente corre um risco muito grande de, se não há estudos aprofundados, ou se isso é feito para corrigir coisas que estão erradas, mas eu quero corrigir, a gente já entra num erro da própria lei, né? Por exemplo, eu tenho situações no Distrito Federal, é outra coisa, em Brasília, que são de desejo de um grupo muito pequeno da sociedade civil que se fez presente, inclusive, auxiliando na aprovação de pontos dessa legislação. Quando eu digo isso... Isso é muito grave. Isso é um problema, porque a gente tem apenas um grupo com interesses específicos. Ou seja, a captura do aparato judicial regulatório. Veja. Por isso é importante que haja, por exemplo, as audiências públicas ou reuniões públicas que são menos abrangentes, mas são necessárias, e que passe por outros conselhos, como, por exemplo, o CONDEPAC, que é o único conselho no Distrito Federal que está delimitado para tratar de questões do patrimônio. E, por exemplo, nós tivemos a condição, eu digo nós porque eu estou nesse conselho, como vice-presidente, eu não sou, eu estou, deixo claro, né? E com competências enormes de arquitetos urbanistas que tratam de patrimônio. Junto comigo, nós fizemos 2 notas, alertando, inclusive, problemas muito graves que foram entregues nas 2 audiências, foi entregue, enfim, para a Câmara. Então, para além disso, existe essa questão crítica. Então, se planos, programas e projetos fosse feito, primeiro, trazidas diretrizes mínimas, e depois for feito com a percepção do todo, né, da participação popular um pouco mais abrangente, aí eu acho que a gente consegue ter processos interessantes. Será que a participação do Complan, incidentalmente, na execução do plano, programas e projetos,
supriria essa possibilidade de subversão, né, da Olha, utilização? Não sei. Eu acho que não. Porque ele abrange a sociedade civil. Ele abrange a sociedade civil, mas nem todos sabem muito, né? Assim, se a gente pegar o que foi descrito para a votação do PPCub, a gente se perguntar um a um no Complan, eu espero que quem votou a favor eu confio muito saiba, na capacidade técnica né, do Complan. E deixando claro que eu não estou desmerecendo a capacidade técnica dos meus colegas, que muitos que ali estão me representam. O CAL tem o IAB, a Universidade de Brasília. Mas vou deixar claro que o IAB não esteve no dia da votação. O IAB tem deixado notas muito claras, por exemplo. Não posso falar pelo IAB, mas... Né, sobre isso. Então, queria só finalizar deixando claro que eu não estou indo contra nem dizendo que nenhum dos meus colegas arquitetos urbanistas são incapazes de fazer bons projetos. Conheço muitos, inclusive pessoalmente. Sim. A questão é, isso tem que ser mais transparente, mais aberto, mais popular, para evitar, de fato, a especulação imobiliária. Né? Porque a brecha existe nisso. Para finalizarmos aqui, já que estamos nos minutos finais... No balanço final, então, na opinião do senhor, doutor Fernando, o que teremos, então, daqui para frente com esse novo PPCub, na sua opinião? Bom, eu acredito que teremos questionamentos ainda. Sim, eu acho que ainda que o veto ele tenha abrangido esses 63 artigos, há pontos ainda bastante polêmicos, temas quentes. Ainda esses vetos? Veja, a Câmara Legislativa pode derrubar esses vetos e podem haver ainda impugnações por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, é um tema que ainda vai ficar permeando. Ainda vamos debater muito, doutor Fernando. E para a senhora, doutora Angelina? Bom, eu acho que... dos ovos. Eu amo muito Brasília para desejar um PPCub para ela. Eu desejo muito, assim como muitos colegas arquitetos urbanistas, que mexem com patrimônio ou não, uma Brasília que perpetue-se para as próximas gerações e que tenha legislações que protejam ao extremo. E eu acho que, tenho certeza, como eu disse, né, quem acha não sabe nada, que a partir dessa sanção, o aperfeiçoamento da fiscalização... que é fundamental, né, doutora? É muito, em especial pela população. Sim. Quantas pessoas levaram um susto quando a aprovação do PPCub e quantas pessoas já vieram nos procurar para entender o que é o PPCub, o que fere. Corremos o risco? Bom... Houve uma nota do ICOMOS BR, o ICOMOS é um braço, ele ajuda a Unesco, alertando para o risco de entrarmos na lista de patrimônios em risco. Eu acho que nenhum governo, nenhum arquiteto urbanista, ninguém envolvido nesse processo, seja a sociedade civil ou o governo, querem ter isso no Rapidamente, o que é esse patrimônio histórico? O que é considerado como patrimônio histórico para o nosso ouvinte compreender, porque fica muito amplo, né? Em qual o que é o patrimônio histórico? Tombado pelo quê? Pelos espaços bucólicos, pelo espaçamento. O reconhecimento da relevância disso, né? Um tombamento, vamos dizer. Eu tenho até um colega, o professor Vitor Carvalho, né? Ele é um crítico a respeito disso, porque à luz da legislação do Distrito Federal, a legislação federal, decreto-lei 25 de 37, Brasília não poderia ser tratada como tombada, mas ela é protegida, ela é preservada. E existe esse reconhecimento. Brasília tem 2 tombamentos, federal e distrital, né, pelo GDF e pelo IFAM. E isso já veio, assim, a gente teve uma primeira legislação em 1960, de preocupação do JK, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que já sabiam desse processo de desconfiguração da cidade desejada, pensada. Sim. Questão de mobilidade no Distrito Federal como um todo, mudanças, isso traria melhorias, né, para a cidade. E não correríamos o risco. Então a gente tem esses tombamentos e a gente foi, a pedido de Brasília, do Brasil, na verdade, em 87, inscrito como patrimônio mundial na Unesco. É uma lista muito restrita de bens que mundialmente são considerados consideráveis para a população mundial. A Unesco nos manda constantemente recomendações, inclusive um deles que eu gostaria de deixar claro, que ainda não existe, que é um conselho gestor que participa federal, distrital e sociedade civil para o Distrito Federal. É também uma das obrigatoriedades a serem firmadas exatamente para evitar isso que a gente falou agora, por exemplo, da especulação, das questões de planos, programas e projetos, que seriam balizados em específico por pessoas que
tratam do patrimônio e que aí sim teríamos uma representação muito grande. Não é que o Complan não represente, nem o Condepac, que representam bem, mas vai para além disso. Aí sim entramos no critério mundial. Vamos aguardar os vetos, o que vai acontecer. Já fica o convite feito para os nossos convidados. Agradeço ao Dr. Fernando Dantas, advogado, economista e professor de Direito. Obrigado por estar conosco aqui, doutor Fernando. Muito grato, Sérgio. Obrigado, doutora Angelina, pelo debate e um abraço a todos os espectadores. Também agradeço a doutora Angelina Nardelli, arquiteta urbanista, especialista em patrimônio e meio ambiente, coordenadora do Programa Educação Patrimonial BSB. Obrigado por estar conosco também. O convite já está feito para que possamos debater mais sobre o PPCub. Sou eu que agradeço e façamos de Brasília uma cidade que vai ser orgulho para o Brasil e para o mundo todo como um exemplo na execução, na sequência de um plano que, para além de permitir correção do que está errado, corrija de fato e siga, deixando para as futuras gerações aquilo que a gente, desde a década de 60, eu sou de 70, vivenciei a cidade crescendo, 80, 90, que a gente possa ter uma cidade exemplo, única, que continue sendo uma das cidades mais bonitas consideradas do mundo. Por causa disso, eu agradeço muito quem nos escuta e os colegas que estão, como eu, trabalhando bastante. Muito obrigado. Pelo PPCub. Muito obrigado mais uma vez. 9h43, vamos fazer um intervalo. Na volta, você confere o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.